Beleza? E aí, pessoal, eu fiz essa introdução para a gente entrar aqui, ó, o construtivismo na educação. Por que isso, pessoal? Porque todas as leis, todos os documentos, todos os autores que vocês vão ter lá no dia do concurso, a base deles é a partir dessa concepção construtivista. Ah, professor Joel, o que que essa concepção construtivista ela vem falar? É a escola em movimento. Não é mais aquela escola estática, aonde o aluno, conforme o nosso querido Paulo Freire, olha eu já aqui, ó, pessoal, fazendo os links, conversando com mais do que um documento, né? Aquela crítica do Paulo Freire sobre a educação bancária, onde o aluno é aquele ser estático e o professor chega lá com todo o conhecimento, dono do conhecimento, e vomita, desculpe a expressão, na cabecinha do aluno todo o conhecimento. Hoje, a educação ela é uma educação em movimento. Não é mais o parâmetro estático, aonde cada papel é definido. Ah, esse é o papel do professor, esse é o papel do diretor, esse é o papel do coordenador, né? Esse é o papel do aluno. É uma escola em movimento. E quando a gente fala em escola em movimento pelo viés do construtivismo, está falando assim, é responsabilidade coletiva, é responsabilidade de todos. E aí o construtivismo, ele vem aqui falar, pessoal, que tudo o que existe na educação, todas as orientações em educação, e aqui a base é César Cole, e por que que eu falo sempre do César Cole? E falo para vocês, ó, primeiro documento para qualquer concurso. Amanhã depois vocês vão estar lá na prefeitura de São Paulo, pessoal, como professor, abre o concurso para coordenador, porque lá é cargo, não é função. Vocês vão fazer o concurso, vocês vão fazer concurso para diretor, vocês vão fazer concurso para supervisor escolar. O primeiro documento que vocês têm que estudar é o construtivismo. Essa concepção construtivista a partir de César Cole. Porque quando, né, os DCNs e os parâmetros nacionais curriculares foram elaborados, quem era conselheiro do MEC era justamente César Cole, esse espanhol magnífico, que vem trazer uma concepção de interpretação da educação como nós precisamos ter. E eu quero convencer vocês, pessoal, de que esta é a necessidade, porque todas as leis, tudo o que vai estar lá no concurso público, pessoal, da Prefeitura de São Paulo, seja para os cargos de educação infantil e fundamental 1, seja para os cargos de fundamental 2, ensino médio, é a base da estruturação da educação nos pilares construtivistas, para justamente formar, e aqui nós já vamos voltar conversando lá com a LDB, com a Constituição Federal, com o ECA, qual é, né, a figura que nós queremos formar? É um cidadão. Quais são as finalidades da educação, né? Baseada nessa educação construtivista, pleno desenvolvimento da pessoa enquanto pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí eu já trago para vocês aqui o encaixe do construtivismo. Fala, professor, olha aqui, né? Nós temos algumas concepções, nós temos alguns conceitos, só que vamos aqui, ó, começar, né, com um documento que vai dizer assim, o norte do meu estudo é entender como que a educação está hoje, porque nós vamos entender depois por que que tem uma resolução que vem tratar de um assunto, por que que tem um decreto, por que que o autor tal está falando a respeito de alguma situação. É para, né, enxertar, como diz lá no Paraná, essa educação baseada nos moldes construtivistas que quer oportunizar e tem como grande objetivo e finalidade desenvolver a pessoa enquanto pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu sou repetitivo sim, pessoal, porque isso tem que martelar aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembra desse ditado? Essas questões, pessoal, tem que estar muito bem claro nos estudos de vocês. Vocês não podem negociar um estudo de qualidade, pessoal, em cima de qualquer blá, blá, blá. Né? Concurso público, e falo da Prefeitura de São Paulo,
tem que ter preparo, pessoal. Você tem que chegar lá empoderado. Porque ó, se eu der 3, 4 aulas para vocês, vocês vão passar tranquilamente no concurso. Agora, o meu objetivo, e os meus alunos e os nossos alunos sabem disso, não é só passar. É passar entre os primeiros, para ser chamado na primeira lista lá, tomar posse e entrar em exercício. Porque é concorrido, vocês vão pegar lá 100 mil concorrentes. Só que, claro, 20 mil nem aparece para fazer a prova. Outros 15% nem se prepararam, nem pegaram um livro para ler. E aí você vai lutar ali, pessoal, com 30, 40 mil candidatos. Mas aí, olha só, pessoal, vocês têm aquele número de vagas que eu coloquei ali na primeira lâmina, primeira, segunda lâmina. Mas é o teu preparo que vai te condicionar a você ter uma preparação adequadíssima. Então, pessoal, ó, o construtivismo do César Coe aqui ó, presente para a gente entender essa educação doida que nós estamos aí todos os dias vivenciando na escola. Ah, mas o César Coe fala de uma educação de qualidade. É o norte, pessoal. A tão sonhada escola de qualidade, o tempo inteiro vem falar, né, justamente sobre isso. Né? Olha só aqui na primeira lâmina que eu preparei para vocês, pessoal. Aqui, ó, na verdade, eu estou usando, pessoal, do mapa mental para fazer a aula com vocês. No nosso curso lá tem a videoaula que é em cima de slides, que eles são por tópicos, não são dessa forma. E aí, a partir disso, pessoal, tem a videoaula, tem a aula ao vivo, tem os materiais em PDF que nós disponibilizamos e o mapa mental. E aí, o César Coe, ele vem direcionar uma educação, ela só pode pensar numa escola de qualidade. E essa escola de qualidade, ela existe aonde, professor Joel? Ele é um grande desafio para todos nós. Lembra o que eu falei anteriormente? É dividir responsabilidade, a responsabilidade de todos. E aí, pessoal, o César Coe vem falar assim, nesta escola de qualidade, que é o nosso grande objetivo, para formar pessoas, para formar cidadãos, para oportunizar um preparo para, né, o cidadão trabalhar, para ter o seu desenvolvimento e assim por diante, é necessário ele participar de um processo educativo aonde os ambientes eles são favoráveis às aprendizagens. Só que chegamos lá na escola. Hoje as crianças chegam, a partir de quando que as crianças vão na escola? Na educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. Que estão aí dentro das etapas da educação. Educação infantil, pré-escola, fundamental, ensino médio. Mas é direito subjetivo da criança ela estar numa escola a partir do 0 ano. Então, se lá tiver uma prova lá, uma questão lá na prova, desde quando que a criança tem direito? Desde os 0 anos de idade. A educação obrigatória é dos 4 aos 17 anos, porque o cidadão fez 4 anos até dia 31 de março, necessariamente ele deve estar matriculado. Agora, na creche não é obrigação. Se o pai não levar, se o pai não matricular, o responsável não matricular, ele não incorre em nenhum problema. Agora, se o cidadão fez 4 anos antes do dia 31 de março e ele não matriculou o filho lá, aí sim tem BO. Só que a criança chega nessa fase, na educação infantil, quais são os ambientes que a escola tem para oportunizar aprendizagens significativas, né, para essas crianças, para os adolescentes, para os jovens e adultos. Então, o construtivismo vem falar assim, ó, primeiro pressuposto é ter ambientes de qualidade, e ambientes de qualidade, professores bem formados, né? A participação da família no dia a dia. Ah, professor, já está falando coisa. É isso que você vai ter que responder lá no dia do concurso. Não adianta você chegar lá, eu sou sindicalista. Eu sou sindicalista eternamente, de levar porrada. Né? Mas quando eu vou fazer concurso público, eu não sou bobo. O que esses caras querem que eu fale aqui? Né? O que eles querem que eu responda nessa questão? Aí, pessoal, eu deixo atrás da porta o meu sentimento sindicalista, né? E aí eu vou, claro, uma bagagem, é isso que eles querem ouvir, é isso que eu vou falar. Né? Então, primeira situação, pessoal, ambiente favorável às aprendizagens. Uma escola é de qualidade quando o trabalho é coletivo.
Quando a gente fala em trabalho coletivo, professor Joel, você falou lá que todos os alunos eles têm direito de aprender, lógico, mas é só o professor que tem essa obrigação? Claro que não. Sábado passado, na minha aula, que está gravada lá, quem não pôde assistir, vai assistir na plataforma, né? A Política Nacional de Alfabetização já vem falar, ó, tem o pressuposto do compromisso que a família tem que ter, não é só do professor. A escola tem que ter ambientes alfabetizadores. E aí, quando a gente fala em trabalho coletivo, a gente está falando de gestão, a gente está falando de comunidade, a gente tem que estar falando do trabalho do professor, sim, a gente tem que estar falando do compromisso do aluno. É trabalho coletivo para que a escola seja de qualidade. É todos assumindo a causa. E aí vocês vão me falar assim, esse construtivismo César Coe é balela. Se nós tivéssemos o comprometimento de todos, inclusive dos sistemas, e quando eu falo em sistemas, eu estou falando de quem está lá, né? De repente, até no ar-condicionado lá, escrevendo um decreto, um ofício, um memorando para chegar até lá na escola. É compromisso deles também. E quando você fala em compromisso coletivo, é do supervisor escolar, e aqui eu falo como supervisor escolar, porque se uma escola minha, do meu bloco, for uma escola fracassada, eu sou fracassado também. Mas nós não temos fracasso dentro da educação, nós temos equívocos. E os equívocos, eles são passíveis de correção. Então, nessa escola de qualidade, é isso que vocês têm que pensar, pessoal, todas as leis, todas as obras, todos os documentos que vocês vão estudar, é para fortalecer esta visão de escola que precisa, que é a escola de qualidade, que eu já amparei vocês ali com alguns artigos legais para chegar até aqui. É isso que se chama encaixar estudo, pessoal. E aí a gestão democrática, aliás, pessoal, gestão democrática é princípio constitucional. Não é a escola do diretor Joel, eu fui diretor, mas não era a minha escola. A escola é da comunidade, a escola é do professor, a escola é da família. E a escola deve necessariamente estar com as portas abertas para falar assim com aquele pai arrogante que vem lá xingar, que não cuida do seu filho, mas ele quer chegar lá com o narizão empinado e querer definir a educação de 300, de 500, de 1.000 crianças. Gestão democrática é conversar com esse indivíduo também. Ele não está fora desse processo, mesmo que dá vontade de pegar e dizer assim, meu pai do céu, né? O pai do fulano lá, quando ele vem, até, né? É com esse cidadão que a gente tem que conversar, né? É lógico, tem a participação da comunidade, e muitos pais, a gente tem assim, o prazer de sentar e conversar, e dizer, pai, né? O seu filho, ele precisa aprender, eu vou fazer a minha parte, o senhor vai fazer a parte do senhor. O que acontece hoje em dia? A criança vai na escola, o professor passa a lição. Sabe o que acontece? O pai vai lá na escola reclamar que o professor está passando a lição para o seu filho. Ele não tem coragem de pegar e dizer assim, cidadão, aqui você vai ter 2 horas de estudo além daquilo que você vê lá na escola. Quantos pais que fazem isso? Aí esse pai não tem coragem, conforme o Mário Sérgio Cortella fala, de colocar uma regra dentro da casa dele, mas ele chega lá, não, porque aqui está tudo errado. Né? Aí ele quer colocar o dedinho, né? Mas tem que ouvir esse cidadão também para a gestão ela ser democrática. É lógico, pessoal. Aí tem que sistematizar as coisas, né? Ouvir a gente ouve, a gente vê se tem fundamento, se não tem fundamento, a gente discute com o coletivo, né? Fortalece ou aborta uma ideia. Né? Não é porque o fulano está falando que tem que ser aquilo. Né? As decisões são colegiadas dentro de uma escola de qualidade. O que significa decisões colegiadas? É que todos participam. Mas o aluno do primeiro aninho, aqui eu vou lembrar de uma participação numa aula ao vivo de uma aluna nossa, a Raquel. Ela falou, professor Joel, no último concurso que eu fiz, tinha uma questão lá, e eu acabei não indo bem na questão, porque estava falando assim, se a criança, né, do primeiro ano, ela poderia participar, por exemplo, do conselho de escola. Lógico que ela pode. Quando a decisão é colegiada, tem que ouvir as crianças. E muitas vezes ouvir as crianças não é ela falando, também falando,
mas muitas vezes na escolha de um ambiente que tem lá na escola onde a criança tem prazer de estar, ela está falando alguma coisa para quem está observando. Então, pessoal, o que não pode é, de repente, uma criança menor assinar por situações aí que, inclusive, incorrem em questão de verbas. Agora, participar de conselho de escola é direito da criança a partir do 0 ano. Então, se tiver uma questão lá, não pense duas vezes. É direito da criança participar. Ela participa de N maneiras, né? É o professor com olhar sensível o tempo inteiro, olhando para a criança passando mensagem para o professor conversando com a família, né? Claro que eu estou falando aqui, pessoal, do ideal a ser conquistado, mas é essa escola de qualidade que todas as leis, todos os autores, todos os documentos que vocês vão se deparar para estudar no concurso, eles estão falando. É para buscar essa escola de qualidade. Então, decisão colegiada, e dentro dessas decisões colegiadas, dessa gestão democrática do trabalho coletivo, vem a parceria com as famílias. Não, isso aqui é inegociável, pessoal, né? A escola tem que estar aberta para ouvir a sociedade. E ouve a sociedade que ela atende. Quem é a sociedade que ela atende? É justamente a família, é o aluno, aquele aluno que você tem dentro da sala de aula. Anthony Giddens, que é foi um brilhante sociólogo, ele fala: o primeiro processo de socialização que uma criança passa é a socialização primária que acontece dentro da família. Então, aquela criança, ela vai chegar até a sua sala de aula com um monte de vícios e manias e assim por diante, porque ele vivencia isso dentro da escola. Quando você pega um aluno lá que o tempo inteiro está pregando a mão na orelha do outro, não tenha dúvida nenhuma que o ambiente que ele vive pode estar, não estou dizendo que está definido, mas pode estar definindo a personalidade dessa criança. Então, ela acha que ela pode chegar lá, falar com o professor do jeito que ela fala com o pai e com a mãe, né? Aí ele pega, a criança xinga o pai, xinga a mãe, ninguém faz nada. Chega lá na escola, como o Mário Sérgio Cortella fala, o primeiro que coloca a palavra não, e o Mário Sérgio coloca não, é pedagógico. É o professor, aí está feita a bagunça. Aí eu, não, porque o senhor falou assim com o meu filho. Você falou assim com o seu filho porque você não falou assim com o seu filho, né? Então, é dividir responsabilidades, é ter a franqueza de olhar no olho de cada um e dizer assim, o que é responsabilidade de cada um. É isso, pessoal, que o construtivismo vem falar. É isso, pessoal, que todas as leis e os documentos que vocês vão estudar para o concurso, eles vêm falar. Então, como que eu não vou trazer para vocês aqui esse documento para nós termos o norte, aqui é a linha, pessoal, a seguir. Depois vem todos os outros documentos, as leis, né, os decretos e assim por diante. Uma escola de qualidade é aonde há o respeito ao tempo de aprendizagem de cada aluno. Isso é importantíssimo, pessoal. Volto a repetir o que eu falei anteriormente. Os alunos não aprendem da mesma forma. Os alunos aprendem de modo diferente. O que significa respeitar, né, esse tempo de aprendizagem? Ele não é linear, pessoal, né? Você não pode seguir um caminho só. Você tem que fazer em forma espiral. Pessoal, isso é clássico na educação. Você tem que ir, você tem que voltar, você tem que ter metodologia diferenciada para contemplar o direito de aprendizagem dessa criança. Volto a repetir, a sua sala de aula não é uma caixinha de fósforo onde todos os alunos são iguais. Cada aluno ele vem de uma realidade. Cada aluno ele contempla, de repente, dentro da própria família, uma expectativa em relação à escola. Você pega um aluno lá que ele fica doido por um gibi, fica doido por um livro. Por quê? Porque lá dentro de casa alguém está lendo e isso serve como exemplo. Paulo Freire, nós falamos de construtivismo, César Coe, falando das leis, falando com Paulo Freire. Nós ensinamos as crianças, os adolescentes, pelo nosso exemplo. Então, respeitar o tempo de aprendizagem da criança é você entender que as crianças elas aprendem de maneira diferenciada e que não há um tempo único de aprendizagem. Inclusive, na própria LDB vem trazer aí, numa das alterações recentes, né,
que a aprendizagem se dá ao longo da vida. Aliás, pessoal, eu citei aqui a LDBEM e uma alteração recente. Muito cuidado, pessoal, vocês que estão estudando por meio da internet e do YouTube. Essas videoaulas, essas aulas que estão postadas ali, pessoal, anterior a agosto de 2021, esqueçam, pessoal, esqueçam, né? Porque elas podem estar desatualizadas. De 2017 para trás, então nem se fala, pessoal, porque de 2017 a LDB ela foi retalhada, né? Os meus alunos sabem que eu não coloco simulado à torta e à direita. Eu tenho aí mais de 5.000 questões de simulado. Eu não coloco isso para os alunos porque, né, se eu não olhar lá, não, mas essa lei ela está atualizada, qual é a finalidade de eu jogar? E eu observo, eu faço parte de um monte de grupo aí, pessoal. Um monte de grupo. Né? Gente que lança lá simulado e nem sabe se as questões que estão lá, né, elas foram feitas, né, num período onde a lei estava em vigente, se houve alteração ou não da lei, aí coloca lá. Aí o simulado pode ser, pessoal, um grande vilão para o estudo de vocês. Porque se vocês estiverem fazendo o simulado com a lei desatualizada, você está estudando equivocadamente. Né? Então, eu coloco para os nossos alunos 10 questões toda semana para eles, mas todas atualizadas. Nós não podemos, pessoal, cometer o equívoco, o nosso tempo é precioso para fazer coisas erradas. Beleza? Então, só dando um toque aqui para vocês. Cuidado com essas videoaulas disponíveis aí, principalmente no YouTube e principalmente no que fala e diz respeito, né, às leis. Né? Por isso que as nossas aulas são todas atualizadas, não tem nenhuma desatualizada. Né? Esse é o cuidado que nós temos. Quando nós resolvemos lá trabalhar um conteúdo, a primeira coisa que eu vou ver se é lei, né? Eu já vou pesquisar na fonte, beleza? Então, observem aí, pessoal, quantas coisas nós já vimos hoje, né? Eu duvido que quem está assistindo aqui desde o começo, que nós fizemos aquela caminhada lá, iniciando pela Constituição, falando da LDB, falando também do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo essa análise, essa reflexão desse documento, como está abrindo a nossa mente, né? E aí também, pessoal, dentro da escola de qualidade, né, para o construtivismo, os materiais, né, eles são preparados em conjunto. O que significa isso, pessoal? Que nós não vamos esperar aquela cartilha vindo do sistema para dizer assim, eu vou fazer só aquilo. A escola tem a autonomia, dentro da parte diversificada, de olhar para a sua realidade e discutir. E essa responsabilidade não é só do professor lá do primeiro ano, do primeiro A, é responsabilidade de todos os professores do primeiro ano, de todos os professores do segundo ano, do terceiro, do quarto, quinto ano, e aí vai para o ensino fundamental, para o ensino médio. Ah, mas o senhor deixou de fora a educação infantil? É responsabilidade também do professor. É olhar para a realidade da cultura do seu aluno e dizer assim, eu preciso trabalhar isso. De repente, o professor trabalha lá numa escola onde há um alto índice de gravidez na adolescência, como que você não vai trabalhar essas questões? Eu não vou trabalhar porque os líderes religiosos vão lá, o pai vai lá. Não, mas como que está falando em educação sexual dentro da escola? É necessário. Então, esse material preparado em conjunto, que tem a responsabilidade de todos, ele ganha forma e vez. Porque daí não é só uma situação isolada de um professor. Foi a escola que se debruçou diante da sua necessidade. Olha, pessoal, essa proposta de escola, ela é difícil de se colocar em prática. Mas é absurdo? Não. Uma escola onde o trabalho é coletivo, onde o ambiente é favorável a todas as aprendizagens. E quando eu falo aprendizagem aqui, pessoal, é o olhar direto para o aluno. Porque se eu colocasse aqui favorável ao ensino, eu estaria falando do professor, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Uma escola de qualidade onde a gestão é democrática, onde o diretor
conhece a sala de aula do professor, que de repente ferve lá 40 graus, 48 graus, né? Diferente da sala do diretor. Então, uma gestão democrática que oportuniza o diálogo. E quando eu falo oportunizar o diálogo, pessoal, concordar e discordar. Uma escola onde a decisão é colegiada, tem parceria com a família, que respeita o tempo de aprendizagem das crianças, onde os materiais são preparados em conjuntos, e uma escola onde condena as atividades desprovidas de sentido. O que significa isso? Uma escola que vive no improviso, que muitas vezes pensa em só ocupar o tempo do aluno, mas não está preocupada com o desenvolvimento e o ritmo de desenvolvimento dessa criança. Então, olha só, pessoal, cá entre nós aqui, tem absurdo aqui, pessoal? Não tem. Então, todos os documentos que vocês vão estudar visando o preparo de vocês, vêm fortalecer essa escola de qualidade. Porque vocês não vão pegar lá, né, documento que fala assim, não, você não vai respeitar o aluno, muito pelo contrário. Então, todos os documentos é para isso, pessoal, que vocês têm que prestar atenção, né? Quem está fazendo um cursinho que não seja conosco aqui, presta atenção, pessoal, porque curso, né, o pessoal está vendendo o produto deles. Tem que ver se eles estão preocupados com a qualidade, né? Então, olha só, pessoal, o norte é esta visão que nós temos que ter de uma escola de qualidade, beleza? Ah, legal, Joel. Beleza. Nós fizemos aí, começamos uma trajetória em relação à nossa aula de hoje, fazendo lá, abrindo a nossa conversa com a Constituição Federal, LDB, passamos também ali, o professor fez menção ao artigo 53 do ECA, começamos a conversar sobre uma estrutura de educação que é necessária, e nós observamos ali, dentro de uma educação de qualidade, o que você precisa. E aí, professor Joel, fala para a gente como que nós temos que ver o aluno para levar lá para no dia da prova, a gente entender o que a banca examinadora está falando do aluno dentro de uma concepção de educação contemporânea. Como que eu tenho que olhar o aluno no dia da prova e também na minha prática? Primeiro, pessoal, guardem o que eu vou falar. O aluno é o sujeito protagonista do processo, né, de ensino e aprendizagem, né? Ele é o sujeito ativo, ele não é mais aquele cidadão pacato, imóvel, porque se ele fosse, nós estaríamos aqui compactuando com aquilo que Paulo Freire condenava, a educação bancária, que eu também já falei hoje. Então, olhar o aluno é esse sujeito em movimento o tempo inteiro, que tem o direito de concordar e de discordar. Aliás, lá no artigo 53 do ECA também está lá, pessoal, que o aluno deve e pode e tem o direito de contestar os critérios avaliativos que o professor está utilizando, que a família tem o direito de ter ciência do processo educativo do seu filho, está no artigo 53 do ECA. Olha, pessoal, como que eu encaixo os materiais aqui, ó. Eu não venho aqui a vomitar, desculpe isso, pessoal, de repente alguém até está jantando aí, me ouvindo, né? Mas não venho vomitar uma coisa desprovida de encaixe para um estudo de um concurso público. Então, ó, você tem que olhar o aluno, quem é o aluno? Eu tenho que garantir o direito de aprender desse aluno, mas ele é o protagonista, ele é o aluno que está em movimento, que age o tempo inteiro, que está envolvido, que o professor está o tempo inteiro, né, provocando situação para que aquele aluno possa agir, para que, com o olhar sensível do professor, ele observe, né, aonde esse aluno está se desenvolvendo, né? É importante isso, pessoal, dentro de uma concepção, né, de educação contemporânea, o aluno é o sujeito protagonista. Vocês vão se deparar com autores falando desse protagonismo do aluno. Vocês vão falar de lei, vão ouvir leis o tempo inteiro ouvindo falar sobre o direito do aluno, né? E olha ali, pessoal,
O aluno é um aprendiz social. O que significa isso dentro do construtivismo, dentro dessa escola de qualidade? Que a escola é só mais um ambiente onde o aluno aprende. Se ele é um aprendiz social, ele aprende em todos os momentos. Ele aprende na igreja onde ele frequenta, ele aprende no clube que ele frequenta, ele aprende lá no movimento social que ele participa. Então, em todos os momentos, assistindo a TV, ele está aprendendo. É claro que depois o professor vai sistematizar esse aprendizado do aluno, esse senso comum que ele traz, para direcionar ele ao conhecimento historicamente produzido pela sociedade, para levar esse aluno a desenvolver o seu senso crítico perante tudo que existe, né? Então, olha só, pessoal, o aluno protagonista, é um aprendiz social que aprende em todos os momentos. A escola é só mais um ambiente, claro, um ambiente da educação formal, aonde o aluno vai aprender. Ele é um sujeito transformador de sua história, pessoal. Ó, coloque isso. Pessoal, esses argumentos que eu utilizo, e eu falo isso para os nossos alunos, quando nós estivermos trabalhando a parte dissertativa, ele vai empoderar, né, o aluno de um jeito para fazer a redação, que não tem como, pessoal, uma coisa encaixando a outra. A partir do momento que você está estudando as leis, os autores, né, está fazendo essa análise, você está, né, se empoderando de argumentação também para a dissertativa, né? Então, o aluno é um sujeito transformador da sua história, não tenha dúvida nenhuma. E nós temos que entender isso, que de repente o aluno, por estar lá dentro da sua sala, ele já venceu desafios ímpares para chegar e estar ali. De repente, aquele aluno que chega lá às 7 horas da manhã dentro da sua sala de aula, é aquele aluno que, de repente, ficou acompanhando um pai chegando alcoolizado em casa, 3, 4 horas da manhã, quebrando tudo dentro de casa, agredindo a mãe, agredindo a ele mesmo, aos irmãos. E aí ele vai se transformar lá dentro da escola. Então, o aluno, ele é um sujeito transformador. E aí, olha só, pessoal, esse aluno, ele deve ser acolhido. Lucchesi, coloque isso na cabeça, pessoal. Lucchesi, brilhante educador brasileiro, um baiano porreta. Ele fala assim, o primeiro ato educativo é o ato amoroso do acolhimento. Se eu quero transformar esse aluno, se eu quero contribuir justamente para formar esse aluno enquanto pessoa, se eu quero colaborar para o preparo da cidadania desse aluno e também ajudar na qualificação desse aluno para o mundo do trabalho, ó, eu conversando com as finalidades da educação contidas no artigo 205 da Constituição, no artigo 2º da LDB, no artigo 53 do ECA. Olha, encaixando, pessoal. E o Lucchesi vem falar assim, ó, esse aluno, para que o professor possa contribuir para a formação integral dele, o professor tem que conhecer esse aluno. E como é que você acolhe o aluno se você não o conhece? Então, você tem que conhecer a realidade do aluno, de que família ele vem, porque muitas vezes você acha que aquele aluno é terrível, chama seu pai lá, você conversa 30 segundos com o pai, você fala assim, ó, aquele aluno que eu achei, desculpa o que eu vou falar agora, que era o diabinho, ele é santo, perto do que eu ouvi da mãe e do pai, né? E a fruta não cai longe do pé. Então, nós que fazemos parte, temos a responsabilidade, nós temos que ir moldando esse aluno, nós temos que ir preparando para que ele entenda que ele pode transformar a sua própria história, conforme eu coloquei aí. Olha só, pessoal, isso vocês têm que guardar com muito carinho na mente, no coração de vocês, né? Porque isso faz uma grande diferença quando você entender as questões relacionadas lá no dia da prova, que fala sobre o aluno, sobre o processo de aprendizagem. Quando você fala no processo de aprendizagem, é referente ao aluno. Se é o processo de ensino, está falando do professor. Então, ó, pessoal, é conhecimento de causa, é qualidade no estudo, não é receita de bolo. E aí, professor, quem é esse aluno?
é o sujeito que vai ser sempre mobilizado pelo professor, vai ser desafiado, né? O professor vai provocar o aluno o tempo inteiro. Então, quando a gente vê desafiado, é que o professor não se dê por satisfeito com aquele aluno pacato dentro da sala de aula que não participa de nada, que de repente até a identidade dele precisa ser, né, fortalecida, e o professor o tempo inteiro mobilizando esse cidadão para ser o grande protagonista. Por isso, pessoal, e nós vamos falar nisso também, né, dentro de uma escola de qualidade, o trabalho com projetos ele é indispensável. Só que também, pessoal, projeto, nós temos que entender o que é o projeto, né? Não é simplesmente, vamos fazer lá a semana da consciência negra, só lá, em novembro. Não, o projeto ele tem que ser acolhido por todos na escola. Tem que ter a finalidade de um trabalho dentro da escola para a sociedade onde o aluno vive. Então, olha só, pessoal. E o aluno também, dentro de uma escola de qualidade, é aquele que constrói significados, né? Quando ele está passando por um processo formal de educação, tem que ter serventia na vida prática do aluno. Não é possível, pessoal, hoje nós vivermos os grandes desafios da sociedade hoje e entender que a escola está a um passo atrás daquilo que acontece na sociedade. Hoje, as tecnologias, inclusive, né, lá no nosso curso, tem lá o currículo da cidade de São Paulo, que fala o tempo inteiro sobre o uso das tecnologias, o tempo inteiro no uso das tecnologias. Então, não pode, porque o aluno usa a tecnologia o tempo inteiro, né? Então, como é que nós vamos ter uma escola de qualidade se não tem essas considerações? E aí o aluno é aquele sujeito que aprende a aprender. E como é que o aluno aprende a aprender? Também pelo exemplo. Se eu quero que um aluno tenha um comportamento dentro da sala de aula, eu não vou ter um comportamento diferente disso nos ambientes da escola, na minha vida lá fora, porque de repente você está passando na rua, está no supermercado e você se depara com um aluno lá, né? Aí de repente, você vai lá, você se estressa lá com o atendente, você fala um monte de coisa lá e de repente o aluno, esse professor que fala para mim o tempo inteiro que eu tenho que ter respeito, tem que ter respeito com o outro, mas olha como que ele respeita, né? Então, só fazendo um adendo, o aluno aprende a aprender o tempo inteiro. Que bom se um dia nós chegarmos numa educação aonde, né, os alunos possam fazer uma autoavaliação do seu procedimento, do seu comprometimento o tempo inteiro. Mas essa educação de qualidade, né, que nós estamos falando, ela é possível. Então, olha só, pessoal, eu estou falando aqui numa visão construtivista de uma educação aonde todas as leis que vocês vão estudar, elas são construtivistas, porque elas vêm fortalecer isso. Todos os documentos, elas vêm fortalecer o que nós estamos conversando. Então, pessoal, a espinha dorsal para o estudo de vocês é o que nós estamos conversando agora. E eu desafio vocês aqui, pessoal. Desafio vocês encontrarem os bambambãs aí da internet, os bambambãs aí de cursinhos famosos, que eles fazem justamente esse direcionamento em relação a um estudo. E eu posso garantir para vocês, pessoal, né? Eu muitas vezes recusei trabalho em curso preparatório porque eles iam me dar uma obra para mim trabalhar em meia hora. Porque quem faz curso presencial, pessoal, o cara que contrata o professor chega lá, você tem meia hora, você tem 40 minutos no máximo para trabalhar essa obra. Quanto tempo faz, né? Eu nem estou aqui olhando, nós começamos 8 horas, deixa eu ver. Já é 1h30, parece que começou faz 3 minutos essa aula. Como é que eu vou trabalhar uma situação dessa, né? Como que eu vou trabalhar, pessoal, em 40 minutos? Eu tenho que fazer link com a legislação, eu tenho que conversar com outros autores. Então, pessoal, e tem gente que fala, não, eu só quero, né, fazendo a minha propaganda, eu via direto, não, eu quero fazer presencial, beleza, é um direito seu.
né? Estudar, e aí você pode pegar uma aula assim, ó, gostei tanto da aula que eu vou assistir N vezes, porque tem documento que você tem que assistir 10, 15 vezes, vai ter que assistir, vai ter que, né, justamente fortalecer o seu estudo. Então, observem, pessoal, como é importante ter, evidentemente, né, assim, uma responsabilidade em relação aos estudos, certo? Beleza? Já tem aí tudo anotado sobre o aluno? Então, vamos lá, pessoal. Vocês acharam que só tinha conversa em sendo aluno, né? Então, olha só, pessoal, uma proposta de uma educação de qualidade que tem como objetivo formar o cidadão enquanto pessoa, formar o cidadão para o pleno exercício da cidadania, dos seus direitos e deveres, a sua qualificação para o trabalho, né? Nós vimos aí que é uma escola de qualidade, que tem um aluno, mas que tem, evidentemente, uma figura do professor. Qual é a figura do professor? Qual é a característica que se exige do professor, né, dentro dessa proposta transformadora, né, da realidade educacional? O professor é o agente mediador, é aquele que media. Olha só, pessoal, quando a gente fala em mediação, a gente não está falando assim, ó, tudo está centralizado no professor, porque nós vimos lá que educação, garantir direito é compromisso coletivo, mas o professor media esse processo de ensino-aprendizagem. É o professor que vai mostrar no horizonte para o aluno o que ele precisa para efetivamente ser um sujeito que pode transformar a sua própria história. Para isso, o professor precisa ser um eterno pesquisador. Ele precisa conhecer as teorias científicas, inclusive, que apontam lá como que o aluno aprende hoje. E tem gente que fala, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu fico pé da vida, pessoal. Eu fico pé da vida quando eu ouço um negócio desse. Porque se alguém vem falar para mim assim, ó, a teoria é uma coisa e a prática é outra, eu tenho como pressuposto que aquele sujeito conhece todas as teorias. E eu posso garantir para vocês aqui, pessoal, eu não sou um bobo em relação a teorias aí educacionais, vocês estão percebendo isso. Porque não é, não estou puxando sardinha aqui para o meu lado, porque eu não preciso disso, pessoal. Não é qualquer um que vem encaixar documento se ele não sabe, né? E eu sei que nada sei, eu sou professor de filosofia. A minha primeira formação é filosofia, então eu tenho que conhecer sempre. E essa proposta de educação de qualidade, ela vem dizer assim, professor, você tem que pesquisar sempre. Você não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo na sociedade. Olhe os desafios que a pandemia veio trazer para nós dentro das escolas, dentro da nossa sala de aula. Né? E aí eu vou pegar e vou me manter naquele caderninho que já está com as folhas amarelas. Aí eu vou conversar com o Paulo Freire, se você pode ou não continuar usando aquele caderninho. Paulo Freire fala lá. A qualidade daquilo que vocês estão assistindo aqui, pessoal. Paulo Freire fala assim, tudo aquilo que é tradicional, que tem uma serventia, mantenha. Você não precisa excluir do teu processo. O que você tem que excluir é aquilo que é arcaico, aquilo que não serve nada para mais nada. Então, olha só, pessoal, estou conversando com o Paulo Freire aqui. Eu acho que ele está gostando da minha conversa. Eu espero que não esteja se virando lá onde ele está agora, né? Que, infelizmente, no nosso país, um brilhante educador que nem o Paulo Freire é o tempo inteiro menosprezado porque nunca leu uma linha da obra dele. Então, ele fala, se é tradicional, mas tem uma serventia, continua, né? Aí você vai incorporando os novos conhecimentos. Só não continue com aquilo que é arcaico. Então, olha, pessoal, mas dentro dessa proposta, né, de educação de qualidade, o professor tem que ser aquele professor democrático, que acolhe, conforme diz o Lucchesi, que vivencia as angústias do aluno. Porque quando o professor passa a ser a referência, você está lá no mercado, o aluno fala, pai, ó a minha professora. Quando fala a minha,
você tem que entender que você já faz parte da vida dessa criança. Agora, se de repente ele fica lá todo sem jeito, aí o pai, que foi? É o professor. Você falou, o professor, sem comprometimento, você não está marcando a vida dessa criança. Agora, se a criança fala assim, é minha professora, é meu professor, não tenha dúvida nenhuma que você não é só do teu filho, da tua filha, né? Você é do mundo, você é uma referência. Então, para você ser uma referência, você tem que ter esse espaço de liberdade para entender quem é esse aluno. Você tem que acolher ele. É essa a proposta que nós temos que entender. O professor é o mobilizador de aprendizagens o tempo inteiro. E aí coloquei novamente acolhedor. Mobilizador significa o quê? Que tem o aluno como o grande sujeito ativo do processo de aprendizagem. É o grande protagonista. Não é aquele cidadão parado, porque lá na prova, pessoal, as questões elas vão te induzir a você imaginar esse mundo de uma escola que está em movimento, que o aluno o tempo inteiro está participando de forma significativa no dia a dia da escola, que há compromisso coletivo de todos para com o direito de aprender das crianças, né? E o professor é aquele que possui no seu ato pedagógico múltiplas metodologias para garantir o quê? A diversidade presente dentro da sala de aula. Para garantir o quê? O direito de aprender de todos os alunos, que conforme o professor Joel falou, né, os alunos, eles não aprendem da mesma forma. Legal, pessoal? Ó, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. É outro slide aqui que tem que ter um coraçãozão aqui, pessoal. Entendeu? Então, olha só, pessoal. Aqui, pessoal, vou falar para vocês. Tem ar nesses pulmões aqui para convencer vocês, né? E é o que eu falo dos alunos. Eu quero entrar no cérebro de vocês justamente para vocês entenderem como que se estuda para um concurso, né? E o direcionamento que nós fazemos aqui é tudo atualizado, não é um cursinho aí de um professor famoso, que o pessoal fala aí, que tem aula lá de 2014, que inclusive teve a competência de colocar um decreto lá que já foi revogado há muito tempo. Isso é um desrespeito, pessoal. É um desrespeito. Porque quem compra um curso, quer fazer um curso, fala assim, eu tenho que confiar em quem vai, né, estar lá. Não pode ser de uma outra maneira. Então, pessoal, olha só, esse material aqui, vocês têm que guardar com muito carinho mesmo, e não é lá nos livros de vocês, lá naquela bagunça lá, que volta e meia a gente assiste aí eu não sei como é que é o nome daquele rapaz lá, ele parafraseia lá os professores, faz algumas situações como se ele fosse a professora e assim por diante. Não é naquela bagunça que ele fala, que todos nós, professores, temos aquele canto da bagunça, né? É no coração que vocês têm que guardar isso aqui. É na mente de vocês, é no cérebro de vocês essas informações, porque é lá na prova que vai fazer a grande diferença na vida de vocês. Beleza? Joel, você falou aí numa escola de qualidade, falou do professor, falou do aluno, falou de lei, falou que essa é a espinha dorsal do nosso estudo, né? E aí o construtivismo, dentro dessa escola necessária de qualidade, vem falar de aprendizagens significativas. Fala um pouquinho aí para a gente o que significa essas aprendizagens significativas. Vocês querem que eu fale pouco ou falo bastante? Né? Eu posso falar bastante para vocês aqui, pessoal. Uma situação, pessoal, que é necessário a gente ter bem ciente e trazer novamente é que os nossos alunos, dentro de uma escola de qualidade, eles são, né, tem que ser entendido como um aprendiz social. Logo, pessoal, para as aprendizagens serem significativas, serem sequenciais, eu tenho que partir do respeito aos conhecimentos prévios dos alunos. Quando eu falo assim, eu tenho que partir do conhecimento prévio do aluno, eu estou dizendo assim, esse aluno já chega comigo
né, ou para mim, com um arsenal, evidentemente, de conhecimentos, entendeu? Então, qual é a minha ação? A partir do diagnóstico, né? Inclusive, eu coloquei aí, diagnóstico por meio da escuta, para que o professor saiba em que nível de desenvolvimento essa criança está, para que o professor saiba quais são os conhecimentos que ele tem, né? Para aí sim ir sistematizando, né, um planejamento de ensino-aprendizagem que contemple esse aluno se desenvolver com aquilo que se precisa, considerar todos os conhecimentos historicamente produzidos pela sociedade, se transformando num sujeito crítico que possa problematizar o mundo, né? Não é aquele sujeito que eu não vejo a utilidade de eu estar na escola, mas que ele seja o tempo inteiro ser mobilizado, que ele crie a expectativa a partir do momento que ele participa de uma ação do que vem depois, né? Que ele possa no dia a dia, para que as aprendizagens que sejam significativas, que os conhecimentos que vão ser passados para ele, o que ele vai vivenciar e que ele vai ser o protagonista, que sejam conhecimentos relevantes. Quando a gente fala relevantes, é que tenha relevância na vida daquela criança. Ah, mas, né, se fala tanto em projeto de sustentabilidade. Não tem uma escola que não trabalha projeto de sustentabilidade, né? Por que se trabalha? Porque se entende-se que quando o aluno colocar o pé fora da sala ou da escola, ele vai carregar aquilo com ele na vida prática. Só que o que acontece? Faz um belíssimo trabalho dentro da escola, né? Aí lá tem os lugares apropriados para colocar o lixo tal vai aqui, lixo tal vai... Aí o aluno sai lá na rua, né? O que ele fala? O que ele faz? Joga, né, o lixo lá no meio da rua. E depois vai reclamar que deu enchente, porque as pessoas fazem isso. Você vai atrás de um carro, você observa, tão fácil pegar uma sacolinha e colocar lá para colocar o lixo, o porco lá jogando, né? Não querendo desrespeitar os animais, mas jogando pela janela. Então, que esses conhecimentos eles sejam relevantes para a vida da criança, que tudo aquilo que ele passe, né, que ele vivencie, que possa estar presente no dia a dia dele. E que, pessoal, o universo, né, educacional, dentro da necessidade de aprendizagens serem sempre significativas, que a diversidade presente lá dentro seja respeitada e que as diferenças que são habituais, normais, né, porque nós não somos iguais, né, que essas diferenças elas não sejam consideradas como deficiência. Esse é um dos grandes desafios que nós precisamos superar dentro da educação, né? É entender a diversidade presente, seja ela diversidade religiosa, cultural, né, racial, né, e que isso se constitua, né, como o grande valor de uma escola e de uma sociedade. O grande problema é que hoje, ainda em pleno século 22, que estamos nos caminhando, nós precisamos ter uma lei que fale lá que o racismo, por exemplo, é crime inafiançável e imprescritível. Por quê? E ainda tem gente que fala não existe racismo. Então, que essas diferenças que constituem o grande valor da nossa cultura, jamais, em hipótese alguma, elas sejam consideradas como deficiência. Então, olha só, pessoal, uma escola de qualidade, aonde as aprendizagens são significativas, ocorre a partir do respeito prévio, dos conhecimentos prévios dos alunos, que há um processo diagnóstico o tempo inteiro para, né, direcionar a próxima ação do professor, que os conhecimentos e todas as ações pedagógicas oportunizem os alunos a problematizar o mundo, que os conhecimentos sejam relevantes para a vida toda daquele aluno e que, evidentemente, que ocorra uma valorização em relação a tudo aquilo que existe de diversidade dentro da escola. Beleza, pessoal? Tranquilo? Preciso falar que essa lâmina aqui é outra, né, lâmina que a gente tem que colocar um coraçãozinho,
Não, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Dando um passo à frente. Ah, legal! Aí, falou do professor, falou do aluno, né? Fala de escola de qualidade, fala de aprendizagem significativa. Professor Joel, o que é que o documento, baseado no construtivismo, ele vem falar sobre a atuação do professor? Por isso que o professor Joel trouxe para vocês o artigo 13 da LDB, porque lá ampara todo o posicionamento do professor. E aqui vem falar assim: um processo de intervenção consciente do professor, ele se pauta numa mediação baseada numa relação de cumplicidade do professor em relação a tudo aquilo que ele quer oportunizar, que ele planeja oportunizar para garantir o desenvolvimento integral daquela criança. Então, dentro do processo de intervenção, quem é o professor? Novamente, o professor é o mediador de tudo aquilo que existe, né? O professor, ele ajuda o aluno a se compreender como parte integrante, né, de um processo necessário. E aí, a intervenção do professor, ela parte de situações problemas. Por que situações problemas? Né? Porque o aluno ele tem que ser mobilizado, ele tem que ser provocado o tempo inteiro a partir de uma situação que ele esteja se preparando de forma integral para que lá fora ele possa se constituir como um cidadão que passou por um processo de ensino-aprendizagem e possa agir com autonomia para fora dos muros da escola. Então, olha só, pessoal, importantíssimo isso, né? Isso nós vamos carregar todos os dias e sempre, né, nos nossos estudos. Professor mediador, ele parte de situações, problemas, visando, né, fortalecer a autonomia do aluno para que o aluno seja autônomo no seu proceder, né? Que as interações entre professor, aluno, aluno, professor, seja pautada justamente pela confiança. E quando, volto a repetir aqui, pessoal, volto a repetir, quando o aluno se identifica no professor, o professor faz parte da vida desse aluno, né? Volto a repetir, quando o aluno visualiza o professor e se manifesta, é o meu professor, a minha professora, não tenha dúvida nenhuma que você tem todas as respostas em relação à tua missão, né, como educador. E quando que tudo isso ocorre, professor? É em tempos distintos? Não. É durante todo o processo. É durante toda a caminhada, né? Por quê? Porque a mobilização para a ação, ela deve ocorrer em todos os momentos. Então, pessoal, por favor, vocês que querem estar lá entre os primeiros colocados no concurso, considerem, pessoal, considerem, né, toda essas informações que nós estamos trazendo para vocês. O professor é mediador, ele provoca o aluno no sentido provocativo positivo, né, partindo de situações problemas, as interações que existem dentro da sala de aula, dentro do ambiente educativo, que é na escola toda, é permeada por confiança absoluta, que todo o processo é considerado não só um momento, esse aluno ele não se desenvolveu porque eu dei uma prova. O que é uma prova perante todo um processo? É só um instrumento. Você não pode se pautar para dizer que o teu aluno se desenvolveu se ele tirou 10 ou ele tirou 0 na prova. Você tem que olhar todo o percurso, porque senão você desmerece o teu próprio trabalho. Então, quando se fala em intervenção, processo de intervenção do professor, é abrir os olhos para o horizonte. E observem aí que, inclusive, pessoal, né, o slide tem uma foto de uma rua por trás, que leva justamente para o horizonte. Então, o processo de intervenção do professor é aquele que oportuniza situações provocativas o tempo inteiro. Beleza? Importantíssimo isso também, pessoal. Legal, professor. E não poderia ser diferente, né? O documento, e baseado no César Cole, que depois vai
estar em inúmeros documentos, ele vem falar sobre a questão das dimensões pedagógicas. Quais são, né, as ações pedagógicas pautadas no documento como dimensões? É a dimensão conceitual, que a gente pode falar justamente e claramente. Aliás, isso aqui, pessoal, é tão velho como andar para frente em educação, que a gente precisa saber, né? A dimensão conceitual é o conceito propriamente dito. O que fazer? Né? O documento ele vem trazer isso. O que fazer? Né? O procedimental, o saber fazer. É com a mão na massa. É que a criança, a partir do momento que ela passe por um processo, né, pedagógico, ele tenha um procedimento. E mais do que isso, pessoal, que a dimensão que foi desenvolvida no aluno seja a atitudinal, que é o como fazer. Então, esse slide ele vem falar assim das composições básicas de uma escola de qualidade que valoriza todas as ações conceituais, todas as ações procedimentais e todas as ações que contemplem uma atitude do cidadão. E volto a repetir, quem é o aluno? É aquele aprendiz social, é o protagonista, é aquele que está envolvido por uma situação que tem a finalidade única e objetivo único, o desenvolvimento integral, evidentemente, da criança. Então, ó, pessoal, essa lâmina aqui, né, se eu fosse contratado para fazer uma prova lá no concurso de vocês, seria aqui que eu ia pegar, pessoal, uma delas, né? Quais são, de acordo com as bases estruturais do construtivismo presente na educação hoje, que preza e que busca uma escola de qualidade, né? Quais são as dimensões conceituais, né? Que é o conceito propriamente dito, o que fazer, as dimensões procedimentais do procedimento, do saber fazer e, evidentemente, depois de tudo isso, qual é a atitude que você tem. Legal? Guardando isso aí, pessoal. Ah, legal, professor Joel. Eu sabia que o senhor não ia deixar passar em branco o processo de avaliação, porque todos os documentos eles fazem menção justamente à questão da avaliação. Como que nós temos que ver a avaliação dentro de uma escola de qualidade e que todos os documentos, todas as leis, elas virão aqui falar para vocês nesse processo de avaliação, amplamente empoderado, estruturado numa visão construtivista. Primeiro, que a avaliação ela deve ser sempre um instrumento. A avaliação não é o processo todo. Ela é apenas um instrumento de reflexão. O olhar sensível do professor é um instrumento de avaliação. O professor acolhendo o aluno é um processo de avaliação. Você está fazendo um procedimento diagnóstico, né? E, inclusive, pessoal, coloquei aí que não só é um instrumento de reflexão sobre as práticas, e ele deve estar presente no ato de planejar e, se for preciso, replanejar. Porque você não vai dar continuidade em algo que, de repente, você observa que não tem serventia. Se você observar, e por isso que é necessário uma avaliação institucional, com base no projeto político-pedagógico da escola, para se ter a noção se a escola está no caminho certo ou se ela tem que rever posturas, se ela tem que rever compromissos, porque os compromissos são coletivos, mas sendo um instrumento de reflexão dentro do ato do planejar, do replanejar. Quais são as avaliações propriamente que normalmente tem, né, e que cai lá nos concursos? Primeiro, a avaliação diagnóstica. É aquela que você vai buscar a informação em que estágio de desenvolvimento seu aluno se encontra. Joel, eu não estou concordando com o que você fala. Você tem que concordar. Primeiro, você tem um concurso pela frente. E o que o concurso vai cobrar de vocês é o que eu estou falando. E aí, claro, depois que você tomou posse, entrou em exercício,
você vai ter um esforço para colocar isso em prática. Então, você descobre que estágio de desenvolvimento, qual a expectativa do aluno, o que o aluno já sabe se ele é um aprendiz social a partir da avaliação diagnóstica. Sempre, pessoal, o primeiro passo do professor é a avaliação diagnóstica. Por quê? Porque o professor quer saber, né? Ele vai avaliar o aluno para ter informações daquilo que ele precisa para oportunizar outras situações que prezem pelo desenvolvimento da criança. Então, ó, a avaliação diagnóstica é o primeiro passo. Não pode ser diferente. Aliás, pessoal, ó, quando falar em avaliação diagnóstica, Lucchesi trabalha muito essa questão da avaliação diagnóstica, né? Então, daí ele fala avaliação mediadora, Jussara Hoffmann, né? Que o professor é um mediador lá dentro do processo de mediação, o professor é um mediador, Jussara Hoffmann, mas a avaliação diagnóstica, quem bate nessa tecla é Lucchesi. A avaliação ela deve ser formativa e processual. O que significa isso? O tempo inteiro nós estamos formando aquele indivíduo. A minha ação é para formar, para que ele se torne, né? Ó a finalidade da educação, pleno preparo da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, todo o ato pedagógico, ele tem que ter como finalidade a formação do indivíduo, que ocorre durante todo o processo. Não é só em momentos instantes, só no final do bimestre que eu vou ver lá o que o aluno aprendeu. Não. É uma atividade que você coloca as crianças lá no pátio, você está tendo um olhar de avaliador, né? Como que essa criança se relaciona? Será que ela respeita o direito do outro? Qual é a maneira que ela se porta diante do momento que ele é desafiado? Então, essa formativa ela acontece durante todo o processo, não só em alguns momentos. A avaliação ela é somativa e cumulativa. O próprio nome fala que vai incorporando, que vai formando esse cidadão da melhor maneira possível e que vai acumulando, porque a partir do momento que ele um aluno que entra lá no primeiro ano, quando ele está lá no terceiro ano, é lógico que ele, né, tem acumulado N situações, N conhecimentos. Então, ela é somativa, vai somando, vai acumulando. Então, olha só, pessoal, aqui também é inegociável. Em se tratando de avaliação diagnóstica, formativa, que é a mesma, processual, somativa, que é a mesma cumulativa, não tenha dúvida nenhuma que isso tem que estar muito bem claro lá para as questões do concurso que vocês vão enfrentar. Legal? Tranquilo? Ô, Joel, hein? Fala mais que o homem da cobra. Eu falei, isso que eu acordei 5 horas da manhã, hein, pessoal? O dia inteiro aí na pegada, né? E eu acho que se fosse para falar até 6 da manhã, eu falaria com... Só não sei se vocês iriam aguentar justamente, né, eu falando por mais tempo, né? Uau, obrigado. Parabéns, professor. Obrigado pelas orientações. Legal. Eu fico muito feliz aí que vocês estejam gostando aí, porque é incorporar os estudos, é olhar para dentro da gente e falar assim, a gente merece uma preparação adequada, né? A gente merece chegar lá no dia da prova, né, estando bem preparado. Beleza? Pessoal, só que, né, nós observamos aí um rol de situações que o construtivismo ele vem pregar dentro de uma escola de qualidade. Só que olhando a realidade, né, César Cole e os autores que inclusive estiveram com ele dentro das orientações pedagógicas aí que foram formuladas para o nosso país, falou assim, nós temos que olhar a nossa realidade e é necessário para que nós tenhamos uma educação de qualidade que muitas realidades sejam transformadas. E o documento fala assim, então é necessário uma transformação, né? A transformação é necessária. E onde? Aí ele fala assim, a primeira transformação é dentro da própria sala de aula, nas relações que existem, que as relações não podem ser autoritárias, elas têm que ser democráticas. Então,
que essa transformação ocorra onde o aluno passe a não ser só aquele sujeito que recebe, mas um sujeito que o tempo inteiro ele está agindo, é o sujeito ativo. É necessário uma transformação nas estruturas da própria escola. Hoje ainda a gente vivencia, a gente trabalha, a gente observa escolas arcaicas. E lembra o que o Paulo Freire fala, se for tradicional, preserva, mas se for arcaica, não pode mais acontecer. Então, a transformação deve ocorrer dentro da própria escola, né? Na sala de aula, na própria escola. Então, observem aí, pessoal, aonde que é necessária uma transformação? Nas relações pessoais, interpessoais. Meu Deus do céu, o que esse construtivismo vem falar? Ele vem dizer assim, lá na escola existem relações que não colaboram, que dificultam, que atrapalham o dia a dia, porque as relações não são boas. De repente, se você não concordar com aquilo que um professor fala, você arrumou uma inimizade. E cadê o diálogo? Cadê o ambiente democrático? O ambiente democrático não é você concordar com tudo. Só que há uma situação que, né, o documento fala, é necessário transformar essas relações pessoais e interpessoais no universo educacional. E todos os documentos que vão tratar dessa questão têm um olhar construtivista, né? Na relação com a comunidade, como que a escola conversa com a comunidade? Como que essa conversa ocorre? Muitas vezes, o que acontece quando tem um conflito lá? Você coloca o professor na linha de frente. Os gestores, muitas vezes, são os primeiros a fugir. Não querem compromisso, né? Então, como que é essa relação com a comunidade? Né? Eu, em todas as escolas que eu trabalhei, eu não tive dúvida nenhuma de colocar a cara. Professor meu jamais ficaria numa linha de frente com o professor, com o pai, porque a gente não sabe quem é aquele pai que está ali. Mas como que é essa relação da comunidade, da escola com a comunidade? Os gestores assumem a sua responsabilidade? Os professores, né, estão sozinhos nesse mar turbulento de águas muitas vezes agitadas? Ou você tem um compromisso coletivo onde as pessoas compram, né, a sua condição de estar lá e prezam pela condição de estar lá, de ser líderes? Muitas vezes você joga tudo nas costas do professor. Então, como que é essa relação? A relação ela é de confiança, porque de repente a comunidade fala, não, lá tem uma gestão, né, que ela acompanha, que ela está lá dando sustentação para o professor, né? Como que a comunidade vê a escola? Será que é uma referência para o bairro, para o município e assim por diante? Então, todas essas reflexões, né, está contida no documento. E essa transformação ela só vai ocorrer se tiver perseverança, esforço e solidariedade de todos. Perseverança, que eu não desista daquele aluno. Ah, mas aquele aluno não aprende de jeito nenhum. Guarde para vocês. Se tiver uma questão lá, o aluno aprende sim. O que precisa? O professor ter uma metodologia diferenciada que contemple essa diversidade de aprender, que tenha esforço coletivo e solidariedade de todos. Aí, evidentemente, todos comprando uma causa, a transformação vai ocorrer. Que haja nessa transformação uma superação da escola de elite. Quando a gente fala de escola de elite, é aquela escola reservada para poucos, né? Onde muitas vezes o cidadão bem preparado, que de repente vai entrar lá numa universidade, é aquele filhinho do papai. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo isso. O quanto está ficando difícil, né, um aluno entrar numa universidade pública. Cada vez mais fechando as portas. Aí o aluno que você tem lá no ensino médio, na escola pública, ele vai concorrer com o filhinho do papai lá. Então, é superação dessa escola de elite para que o aluno ele possa ser contemplado em suas necessidades. Que nessa transformação ocorra uma superação do preconceito. Quando a gente fala em preconceito, é também relacionado a esse aluno aí é caso perdido, né?
ter um preconceito em relação àquilo. Isso nós temos que tomar muito cuidado de um ano para o outro. Quando você faz a passagem, esse ano o aluno está com o professor Joel, amanhã vai estar com a professora Maria. Aí vai o professor Joel lá já fala assim, esse aluno aí pode se preparar. Ele não aprende, não tem jeito, é um satanás, né? Aí a professora Maria pega esse cidadão, dá uma olhada, com a experiência que ela tem, fala assim, eu já sei onde vou pegar esse cidadão. E aí ela molda esse cidadão. É fácil fazer isso? Não é fácil e nem sempre se consegue, porque tem uma situação que tem que ter um amparo maior da direção, dos pais e assim por diante. Mas que haja nessa escola de transformação, né, para a transformação numa escola de qualidade, que haja superação de todos os tipos e formas de preconceito. E que a transformação ocorra como superação da estrutura seletista. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu sou de uma família relativamente grande, que o único que teve, né, de repente, até o direito de continuar estudando fui eu, porque a maioria dos meus irmãos não tiveram a oportunidade de estudar. Por quê? Porque a escola era seletista. Naquela época, meu pai apontou e falou assim, o Joel vai continuar estudando, porque naquela época era normal quem trabalhava no interior, lá na roça, ter bastante filho, mão de obra barata, aí você pegava um ou outro para continuar estudando. E aí eu acho que o meu pai olhou para minha cara e falou assim, esse aí não tem muito jeito para o serviço pesado, é melhor ele estudar, né? Entendeu? Mas então, é uma necessidade de transformar essa escola seletista. Pessoal, então, esse é o norte. Esta é o fio da meada. Todas as leis, todos os documentos que vocês vão estudar, todas as resoluções, todos os autores, todas as obras, eles vêm fortalecer essa ideia que se precisa de qual a figura do professor, como que o professor tem que ser no dia a dia, né? Como que o aluno deve ser visto, como que a escola deve ser, né, planejada, como que tem que ser essa relação com as famílias. Então, o tempo inteiro vocês vão se deparar ao longo dos estudos de vocês, né, com situações que vêm incorporar, né, e vêm trazer munição, se é essa a palavra que eu posso falar, para transformar uma escola de qualidade visando três coisas: pleno preparo da pessoa enquanto pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para trabalho. É essas três situações que a escola tem como grande objetivo. Beleza, pessoal? E eu volto a repetir para vocês, pessoal, né? Nós estamos aí com os cursos, mas eu sei que tem muitos alunos que já estão fazendo o curso e de repente ficaram sabendo, até para conhecer, para nós também é uma oportunidade valiosa para mostrar também o nosso trabalho, né? Eu volto a repetir, eu trabalho há 8 anos em concursos públicos, em curso preparatório, né? Sou supervisor escolar, né? Então, claro, a gente também tem o objetivo de mostrar o nosso trabalho. Se vocês puderem ajudar divulgando aí, a gente fica feliz também, beleza? Proveitosa a aula, pessoal? Porque eu já estou quase nos finalmente, né? Teve uma participação, acabou muito rápido. Mas nós já estamos aqui. Quem foi que falou? Foi o Enzo. Obrigado pela participação, Enzo. Acabou rápido, né? Mas são já 2 horas e 15 minutos que nós estamos aqui, né? Aí eu não sei se acabou rápido porque o Enzo quis falar assim, nossa, pouco conteúdo, ou passou rápido porque a aula foi boa, né? Eu quero acreditar e vou acreditar que é porque a aula passou rápida. Beleza? Tranquilo? Eu não estou conseguindo ler. Só um momentinho aqui, que nós trabalhamos aqui com 3 notebooks, pessoal. Né? São 3 situações que nós direcionamos, cada um com uma finalidade, né? Exatamente. Aí tem algumas participações, aula top, né? Como sempre, arrasando, obrigado. O Enzo, aula maravilhosa, obrigado. A Normeide, aula maravilhosa, parabéns, muito obrigado. O Enzo acabou muito rápido, obrigada. Muito obrigado, excelente explicação. Muito obrigado, obrigado. Beleza, fico feliz que vocês gostaram.
A Patrícia levantou a mão. Patrícia, pode abrir o microfone, se quiser participar por áudio, falando por áudio, pode ficar à vontade. Tudo bem, Patrícia? É só abrir o áudio. Você não fechou o áudio, né? Aí, abri. Muito obrigada por essa aula. Amei, viu? Tá de Beleza. parabéns. Obrigado, Patrícia. É o mínimo que a gente pode levar até vocês, né? É compromisso, seriedade naquilo que a gente se propõe a fazer. E como eu falei aí em vários momentos e sempre estou falando, eu sou fã incondicional do Mário Sérgio Cortella, sou professor de filosofia também, e ele sempre fala, né, que a gente tem que fazer sempre o melhor. E quando a gente procura fazer o melhor, a gente não busca justificativa. Não foi melhor porque eu não tive possibilidade de fazer. A gente vai até as últimas consequências para tentar fazer sempre o nosso melhor. Beleza, pessoal? Então, eu vou finalizando a aula de hoje, agradecendo imensamente, né? Volto a repetir, quem puder aí está divulgando o nosso curso, fico feliz. Qualquer outra informação, fiquem à vontade aí com o WhatsApp. Tem aqui o WhatsApp aí da nova opção concurso, beleza? Agradeço imensamente a participação de vocês. Fiquem com Deus. Foquem aí nos estudos de vocês. E volto a repetir, pessoal, não é para se engrandecer, eu não preciso disso. Eu sou supervisor escolar hoje e concorri a uma única vaga, né? Porque eu acreditei em mim, eu acreditei que aquilo era possível, fiz uma preparação adequada e alcancei o meu objetivo. Assim como eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão alcançar os objetivos de vocês. Beleza? Muito prazer, né? Foi um prazer enorme conversar com vocês aí, contribuir um pouquinho com a caminhada e o preparo de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, né? Bom descanso. E amanhã, é claro, é dia de trabalhar e a gente tem que, né, acordar cedo também. Beleza? Um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade.